Olá, meus amados. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fábio Francisco e hoje eu estou aqui mais uma vez para poder falar sobre a palavra de Deus. Transmitir as boas novas para a sua vida, para a vida da sua família, para aqueles que se interessem em conhecer mais sobre a palavra do Senhor, saber um pouco mais sobre aquilo que a palavra do Senhor tem para nos instruir na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, na nossa vida familiar. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é um tema que faz parte da rotina cotidiana de praticamente todo mundo. Mas as pessoas elas acabam ignorando isso e acabam querendo que as coisas aconteçam de uma maneira muito rápida. Mas você já parou para pensar que para tudo tem um tempo determinado nessa vida? Você acredita nisso? Que há um tempo para tudo? Há um tempo para a gente poder se divertir, há um tempo para a gente poder brincar, há um tempo para a gente poder namorar, há um tempo para a gente poder sair, há um tempo para a gente poder estudar, há um tempo para a gente poder trabalhar. E é sobre isso que eu quero falar na palavra de Deus hoje. A Bíblia diz aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que tudo tem o seu tempo determinado. Para tudo há uma ocasião, diz a palavra do Senhor, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Vejam vocês que a palavra de Deus ela faz todas essas classificações para as nossas vidas e ela está certa, né? Na minha opinião, tempo para tudo nessa vida. Mas muitas vezes a gente quer antecipar aquilo que já tem um tempo determinado. E isso acaba nos frustrando, acaba nos deixando um pouco desmotivados, desanimados. Muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade tremenda, seja na nossa vida profissional, o desemprego bate. Em 2023 houve um grande layoff das big techs de tecnologia. Muita gente foi mandada embora, esteve no mercado, né? E ainda muitas outras continuam no mercado. Foi um tempo de chorar, um tempo muito difícil. Mas, para aquelas pessoas que ainda continuam com algum tipo de problema no seu trabalho, ou desempregadas até mesmo, problemas em casa, às vezes não tem o que botar para comer ali para sua família, né? Às vezes a gente está procurando tanto uma resposta e não conseguimos encontrar. É porque para tudo há um tempo nessa vida. Nós temos que aprender a ter paciência, aprender a perseverar. A palavra de Deus nos ensinou aqui que houve um tempo de semear, mas também houve um tempo de colher. Ou seja, houve o tempo de plantar e também houve o tempo de colher. Nem sempre a recompensa ela vem imediatamente, no momento em que a gente precisa. Nem sempre a recompensa ela vai chegar do jeito que a gente quer. Mas isso é algo que nós talvez precisamos passar para que a gente possa praticar a nossa fé, praticar os fundamentos que Deus tem ensinado através da palavra santa. A vida ela é feita de ciclos. Então, nesses ciclos, nós temos um tempo determinado para tudo. Só que nada vai durar para sempre. Há sim um tempo de dor. Há sim um tempo onde a gente fica com um pouco de raiva, fica frustrado. Mas esse tempo vai passar. Porque tudo passa. Tudo é um ciclo na nossa vida. Mas o que não passa na nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Há um tempo de chorar, há um tempo de rir. Há um tempo de guerra e há um tempo de paz. Hoje nós estamos passando por dificuldades tremendas. Dificuldades essas que
estão fazendo-nos repensar os valores das nossas vidas. Temos guerra no Oriente, temos rumores de guerras, a guerra da Ucrânia e a Rússia, a guerra de Israel contra a Palestina, né? Os Estados Unidos também se envolvendo, como sempre se envolveu, em várias guerras ao redor do planeta, tentando balancear as coisas ou não. Várias ameaças, entre outros países, acontecendo neste momento. Então, nós estamos vivendo um tempo turbulento, um tempo onde é um ciclo confuso. Mas a vida ela é cheia de batalhas. Essas batalhas que nós estamos visualizando ou acompanhando de longe, elas também podem acontecer na nossa vida, não dessa maneira tão profunda, mas as batalhas cujas quais eu acabei de falar aqui alguns minutos atrás, batalha do desemprego, a batalha da fome, quem sabe a batalha de uma perda, todas essas coisas elas vão chegar na nossa vida. Mas também haverá um tempo de paz. Aquele tempo onde haverá bonança, aquele tempo onde a procura por aquilo que você estava procurando, ela terminou porque você já conseguiu encontrar. Mas a grande questão é, será que durante esses ciclos que vão acontecendo em nossas vidas, nós estamos sempre confiando em Deus? Nós estamos realmente entregando um propósito nas mãos do Senhor para que Ele possa nos ajudar? Esse é um grande dilema e uma grande discussão. Muitos coaches por aí, eles dizem sobre metas. Eu tenho as minhas atividades, eu tenho as minhas metas, eu tenho que cumprir aquelas metas. Às vezes o seu chefe ele coloca ali uma meta para você, às vezes até dentro da família você tem uma meta. Mas você já parou para pensar se existe um propósito? Porque se não existir um propósito, não adianta existir a meta. Não adianta existir as atividades para poder chegar naquela meta, naquele objetivo. Então nós temos que ter um propósito. E tudo há um propósito debaixo do céu, como foi dito aqui. Então nós temos que apresentar o nosso propósito diante do Senhor e confiar nele. Isso me faz lembrar sobre a vida de José, José do Egito. José, ele teve um alto de... não um alto, mas uma sequência de altos e baixos na vida dele. E foram fases duríssimas que ele teve que passar por conta da inveja dos seus irmãos. A palavra do Senhor diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1 em diante, que José ele era amado pelo seu pai, Jacó. Porque ele foi o último filho que Jacó teve, o filho mais novo. E Jacó ele amava muito mais a José do que os seus próprios irmãos. E aquilo despertou uma fúria, uma inveja tremenda. Às vezes isso está se passando com você na sua vida. Não necessariamente da sua família. Não necessariamente com os seus parentes. Mas às vezes dentro do emprego. Você já parou para pensar que às vezes a sua efetividade, a sua performance e a maneira como você consegue se comunicar com as pessoas, conquistar ali um público que realmente é interessante para poder ajudar na execução do seu trabalho, pode despertar a inveja em outras pessoas? Foi isso que aconteceu com José, porém na própria casa dele. Então, o José ele passou por um tempo de sofrer. Por conta dessa inveja, por conta desse problema que foi causado pelos seus próprios irmãos, José, infelizmente, ele passou por um momento na vida dele onde os próprios irmãos já não falavam mais com José, já não conseguiam mais olhar para a cara de José, porque a inveja era tão grande que eles não conseguiam estabelecer uma vida familiar digna, uma vida familiar de companheirismo, de carisma. Às vezes você está passando por isso, um problema de sofrimento dentro da casa, um problema de sofrimento no seu relacionamento, mas lembra do que eu falei anteriormente, tudo tem um ciclo. A palavra do Senhor diz que José ele teve um sonho, e nesse sonho ele atava ali o molho, e o molho dele ficava em pé, se levantava, erguia, ficava em pé, e os outros molhos, eles se encurvavam diante daquele molho, e aquilo despertou a fúria no pensamento dos irmãos de José. Até mesmo a fúria dentro da casa de José relacionada ao seu pai e à sua mãe, porque
logo depois desse sonho, José teve um outro sonho onde o sol e a lua, até o sol e a lua e as 11 estrelas se encurvavam diante dele. Então, até o pai de José, Jacó, o chamado Israel, ele ficou furioso com aquele sonho, a ponto de dizer para José: eu e a sua mãe serviremos a ti, nos encurvaremos a ti. Mas aquilo foi um sonho que Deus, foi uma revelação que Deus ele deu a José. E por conta disso, a vida de José, ela passou a ser muito mais odiada pelos seus irmãos, ao ponto de que um belo dia eles saíram e haviam ali alguns forasteiros e infelizmente eles queriam matar José. Mas um dos irmãos disse: não vamos matar a José, né, porque olha o tamanho do pecado que nós vamos cometer se nós fizermos isso. Então eles resolveram vender José para aqueles mercadores que estavam passando por ali, né? E eles inventaram uma mentira para o pai deles, Jacó, que amava muito a José, dizendo que ele havia sido atacado, e levaram ali um lenço de José, e sabe, a túnica de José que Jacó havia feito com tanto carinho, havia dado com tanto carinho, uma túnica de diversas cores, e Jacó chorou muito. Mas José estava passando por um tempo de tribulação. Ele estava passando por um tempo que jamais ele pensou que ele poderia passar. Às vezes você está passando por um tempo que jamais você pensou que iria passar também. José tinha apenas 17 anos quando os irmãos deles os venderam para essas pessoas, e depois ele foi revendido ali para o povo do Egito. Mas esse tempo de sofrer, ele passou. Quando José ele foi aprisionado na prisão, então veio ali o tempo de esperar. Às vezes a gente está pedindo uma coisa para Deus. Às vezes a gente procura um amigo, uma amiga, um ex-companheiro, um chefe, um colega, porque a gente está precisando de algo. Nós estamos precisando de um favor, ou nós estamos precisando de algo que vá nos ajudar. Então José, ele chegou no tempo de esperar. E mesmo servindo fielmente ali na casa de Potifar, um oficial egípcio, José ele foi injustamente acusado e lançado na prisão. Ele passou anos ali na escuridão daquela prisão, com sua reputação manchada, parecendo que Deus havia se esquecido dele. Às vezes nós estamos passando por algo semelhante em nossa vida, às vezes nós pensamos que Deus pode ter se esquecido de nós. Mas saiba você que há um Deus lá no céu que trabalha pela gente, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus ele não para de trabalhar nunca, ele sempre está trabalhando por você, por mim. A palavra do Senhor diz que todo aquele que pede, recebe. Mas para você receber, você tem que ter um propósito e aplicar aquele propósito com fé. Não adianta eu só pedir, fazer petições para o Senhor, porque isso não funciona. Tem que ter propósito, tem que ter fé. Mas o tempo foi passando, os anos passaram, então chegou um outro tempo. Aquele ciclo de esperar, ele acabou. Então chega então agora o tempo de agir na vida de José. Será que você está nesse tempo? Será que esse ciclo ele começou na sua vida? Você já parou para poder fazer uma análise e entender qual é o momento que você está passando agora? Então, enquanto José ele estava na prisão, a palavra de Deus diz que ele interpretou ali os sonhos de 2 oficiais que faziam a guarda ali naquela prisão. E diz a palavra do Senhor que Faraó, que era o líder supremo do Egito, ele também teve sonhos assustadores. E esses oficiais, eles então indicaram a José para que pudesse interpretar os sonhos de Faraó. Faraó imediatamente mandou chamar ali a José, porque os seus magos, os seus feiticeiros e toda aquela casta do Egito, ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Mas vejam vocês que agora José ele estava no tempo de agir, no tempo de fazer algo. E quando Faraó conta ali o sonho para José, José diz assim: olha, haverá 7 anos de bonança, mas também 7 anos de fome. Então diz a palavra do Senhor que José, ele foi bem quisto por Faraó. Aquela interpretação que ele fez ali dos sonhos de Faraó ajudou com que José ele fosse
ele fosse para o tempo de colher. Vejam vocês que José ele agiu interpretando os sonhos de Faraó. Então começa ali um novo ciclo na vida de José. Começa o ciclo do tempo de colher, porque agora ele sai da prisão, ele é retirado da prisão e ele é, de alguma forma, promovido como governador do Egito. Ou seja, debaixo de Faraó, ali, quem mandava era José. Mas por quê? Porque Deus deu um dom para ele. Deus deu um dom de interpretação de sonhos. E ele colocou aquele dom que Deus deu para ele em prática. Ele agiu. Quem sabe Deus não já deu um dom para você e não é isso que Deus está esperando de você, que você coloque esse dom em prática, que você possa agir, que você possa fazer algo pela palavra de Deus, algo pelas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Uma coisa que você pode fazer nesse momento é pegar esta pregação que você está ouvindo aqui e replicar para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Diz a palavra do Senhor que o faraó, então, ele ficou impressionado com a sabedoria de José e ele nomeou como segundo comando de todo o Egito, de toda aquela nação. E ele fez de José um grande administrador, porque José, então, ele começa então a preparar a nação para colher, para poder guardar alimentos, para poder guardar mantimentos e fazer com que, quando chegasse o tempo da fome, aquela fome não atingisse aquela nação. E não só aquela nação, mas outras nações também, porque o que José fez foi algo tão grandioso que ele tornou o Egito num grande centro de distribuição de alimentos, porque havia seca por toda parte, havia fome por toda parte, havia dor por toda parte, preocupação por toda parte, mas a terra do Egito foi uma terra que prosperou. Nós podemos tirar aqui algumas lições, né? Nós vemos que José ele passou pelo ciclo da dor, ele passou pelo ciclo de esperar, ele passou pelo ciclo de agir, e ele passou pelo ciclo de colher. Ou seja, há um tempo sim determinado para tudo nessa vida. A sua dor ela não vai ser eterna. O seu sofrimento não vai ser eterno, a sua espera não vai ser eterna. Mas nós temos que agir. Você tem que agir, eu tenho que agir, para poder chegar no tempo de colher. E Deus permitiu que José passasse por tudo isso porque foi uma preparação pessoal e espiritual. Às vezes nós estamos precisando passar por essa preparação. Eu preciso passar por essa preparação. Você precisa passar por uma preparação. O sofrimento de José, daquele jovem menino, aquele adolescente, ele foi transformado. Por quê? Porque José era um jovem presunçoso, era um jovem mimado, que ele tinha tudo ali que ele queria, porque o pai dele amava muito ele, aliás, era o filho que Jacó mais amava. José aprendeu a ter humildade. E aquelas provocações que ele passou na prisão ajudaram a José a construir essa humildade dentro do seu coração, dentro do seu ser, e agir com humildade. José, ele também teve o tempo de aprendizado, e isso fez com que José ele tivesse uma sabedoria, uma habilidade muito grande dentro da prisão. Foi lá que ele desenvolveu a especialidade de interpretar os sonhos. Você já parou para pensar que se José não tivesse passado por esses ciclos, jamais Deus teria dado essa habilidade, esse dom espiritual de interpretação de sonhos para José? Então ele tinha que passar por aquilo, para que um propósito maior pudesse acontecer na vida dele, não só na vida dele, mas na vida de muitos daquelas nações. José também ele aprendeu dentro da prisão a perdoar. Ele perdoou ali dentro da prisão mesmo os seus irmãos, aqueles que venderam ele. Ele poderia simplesmente não perdoar, querer se vingar, querer de alguma forma fazer mal para os irmãos da própria família, retribuir na mesma moeda, mas não, José ele não fez isso. Ele não retribuiu, muito pelo contrário. José, ele amoleceu o coração dele, ele preparou, e ele se preparou para a reconciliação, porque ele sabia que um dia ele iria rever os irmãos dele, principalmente quando chegasse na seca.
Então, ao invés de se vingar dos irmãos, ele perdoou reconhecendo que tudo aquilo que ele passou, que tudo aquilo que a habilidade que ele adquiriu, os frutos que ele colheu, e agora como governador do Egito, foi a mão de Deus. Não foi outra coisa senão a mão de Deus. Então nós estamos debaixo das mãos do Senhor. A palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e também a terra. Saiba reconhecer isso. Todas as vezes que você estiver em apuros, que você achar que nada está dando certo, isso é para mim também, é uma lição de vida. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, e que ela é que nem uma espada de dois gumes que penetra até o profundo da alma e do espírito. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Então, José, ele aprendeu a ser humilde. Ele aprendeu essa habilidade de interpretar sonhos, visões. Ele aprendeu a perdoar os seus próprios irmãos. E isso fez com que o cumprimento do plano de Deus fosse possível ali, naquele momento. Não só na vida de José, mas na vida de muitos outros, né? José, ele foi uma ferramenta, um instrumento utilizado por Deus, né, para que tudo isso pudesse acontecer. Isso fez com que o propósito de Deus se cumprisse ali naquelas nações. Então, um dos propósitos foi a salvação da família de Israel, da família de Jacó, do povo de Deus, né? Se José não tivesse sido vendido ali como escravo, ele nunca teria ido para o Egito, e se ele não tivesse sido preso, ele nunca teria estado na posição que ele esteve para poder ajudar na administração e os povos, as nações, naquela fome que iria chegar. Então ele ajudou na preservação das nações. Porque se não tivesse acontecido esses ciclos na vida de José, o propósito de Deus, que era ali a preservação das nações, não teria acontecido de jeito nenhum. Egito, o faraó, ele não teria tido a sabedoria de colocar um homem para poder fazer essa administração geral. Ele não teria conseguido entender qual era a real interpretação daquele sonho, e algo pior poderia ter acontecido. Será que a gente consegue enxergar a nossa vida dessa ótica? Por mais que a gente esteja passando por uma coisa ruim, que algo pior poderia estar acontecendo, e que tudo que nós estamos passando é porque Deus, ele tem um propósito maior ainda. Deus, ele tem um propósito na sua vida, um propósito grande, um propósito maior. É maior do que o que você consegue ver, é maior do que o que você consegue sentir. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos preocupar com o dia de hoje, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então José, ele teve um momento de reconciliação com a família, ele perdoou os irmãos dele, ele conseguiu reerguer a nação de Israel. Ele conseguiu ajudar outras nações, a própria nação do Egito. Foi tudo através do propósito de Deus na vida de José. Então nós vemos que na história de José, ele é um exemplo poderoso de como Deus, ele trabalha no próprio tempo, no próprio espaço e tempo, né? José, ele não se tornou o governador de um dia para a noite. José, ele não teve poder do dia para a noite. José, ele foi preso, foi maltratado na prisão, foi caluniado, mas ele teve paciência, ele teve o tempo de ação, ele teve o tempo de controle, e isso tudo fez com que o poder soberano de Deus operasse ali através da vida de José. Ele viveu a grande verdade que está no livro de Eclesiastes, que é a palavra que foi mencionada aqui hoje para você, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de calar e há tempo de falar. Ou seja, seus sofrimentos, eles não foram em vão. O seu sofrimento, ele não está sendo em vão. O meu sofrimento, ele não está sendo em vão. Eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Eles são um preparo para alguma coisa maior. Então, essa história, ela nos ensina a confiar que mesmo quando a vida parece injusta, mesmo quando os planos que a gente planejou, eles não se desenvolvam, não aconteçam, não se concretizem, é porque há um propósito maior.
é porque Deus ele já determinou um propósito maior dentro de um tempo determinado. Amém? Não fique triste, meu amado. Não fique triste, meus irmãos, minhas irmãs. Você que também ainda não conhece a palavra de Deus, não fique triste. Mas se você chegou nesse vídeo, é porque Deus tem um propósito para você. Eu vou fazer uma pequena oração para abençoar a sua vida. Glorioso e poderoso Deus, nesse momento eu quero orar por todos aqueles que assistiram esse vídeo. Coloca ali as tuas mãos, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, do seu propósito na nossa vida. Nós precisamos, ó Deus querido, ser cuidados com carinho, ó Deus querido. A tua palavra santa diz que mesmo que a sua mãe, que te amamentou, se esqueça de ti, jamais o Senhor se esquecerá de nós. E eu creio nesta verdade, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Se o Senhor nos permitiu estarmos aqui, Deus, é porque o Senhor tem um propósito. Então eu te peço, ó Deus, que seja executado esse propósito na vida de cada alma, cada homem, mulher, crianças, jovens, velhos, pessoas que estão assistindo aqui, não importa o lugar, não importa a nação, não importa a religião, Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal na vida dessas pessoas e que o Senhor possa executar o seu propósito. Amém. Muito obrigado, meus amados, e fiquem com a paz do Senhor Jesus.